Capítulo 18. O aeroporto Otopeni, a 40 quilômetros do centro de Bucareste, é moderno, construído para facilitar o fluxo dos viajantes dos países próximos da Cortina de Ferro, além de absorver os turistas ocidentais, menos numerosos que visitam a Romênia todos os anos. No interior do terminal havia soldados em uniformes marrons, armados com rifles e pistolas. Havia também uma impressão de frieza, que nada tinha a ver com a temperatura. Inconscientemente, Tim e Beth chegaram-se para mais perto de Mary. Então eles também sentem, pensou ela. Dois homens se aproximaram. Um deles era esguio e atlético, parecia um americano. O outro era mais velho e vestia um terno, amarfanhado de aparência estrangeira. O americano apresentou-se. Seja bem-vinda à Romênia, senhora embaixadora. Sou Jerry Davis, seu representante consular para assuntos públicos. Este é Tudor Costache, o chefe do protocolo romeno. É um prazer ter a senhora e seus filhos conosco, disse Costache. Sejam bem-vindos a nosso país. De certa forma, pensou Mary, vai ser meu país também. Mulțumesc, domnule, respondeu Mary. Você fala romeno, exclamou Costache. Cu placere. Mary torceu para que o homem não se deixasse arrebatar e apressou-se em ressaltar apenas umas poucas palavras. Tim disse, Bună dimineața, e Mary ficou tão orgulhosa que teve a sensação de que ia estourar. Ela apresentou as crianças. A limusine está à sua espera, senhora embaixadora, disse Jerry Davis. O coronel McKinney está lá fora. O coronel McKinney e Mike Slade. Perguntou-se se Slade também estaria ali, mas não falou nada. Havia uma fila comprida esperando para passar pela alfândega, mas Mary e as crianças deixaram o prédio em poucos minutos. Havia repórteres e fotógrafos à sua espera, só que não eram turbulentos como os que Mary sempre encontrara antes, mas sim ordeiros e controlados. Quando acabaram, agradeceram a Mary e partiram em bloco. O coronel McKinney, de uniforme, estava à espera, na calçada, estendeu a mão. Bom dia, senhora embaixadora. Fez boa viagem? Foi ótima, obrigada. Mike Slade queria estar aqui, mas precisou resolver um problema urgente. Mary se perguntou se seria uma ruiva ou uma loura. Uma limusine preta, comprida com uma bandeira americana no paralama, dianteiro direito, parou junto ao meio-fio. Um homem de aparência jovial no uniforme de motorista abriu a porta. Este é Florian. O motorista sorriu, exibindo lindos dentes brancos. Seja bem-vinda, senhora embaixadora, Mr. Tim, Miss Beth. Terei o maior prazer em servir a todos. Obrigada, disse Mary. Florian estará à sua disposição 24 horas por dia. Pensei em seguirmos direto para a residência, a fim de que possa desfazer as malas e descansar. Talvez mais tarde queira dar uma volta pela cidade. E amanhã de manhã, Florian a levará à embaixada americana. Está ótimo para mim. Mary especulou outra vez. Onde estaria Mike Slade? A viagem do aeroporto à cidade foi fascinante. Seguiram por uma estrada de 2 faixas, com tráfego intenso de caminhões e automóveis. Mas a intervalos de poucos quilômetros, os veículos praticamente tinham de parar, por causa de carroças de ciganos, que se arrastavam com lentidão. Nos 2 lados da estrada havia fábricas modernas, entre cabanas antigas. O carro passou por uma fazenda, depois de outra, com mulheres trabalhando nos campos, lenços coloridos na cabeça. Passaram pelo Băneasa, o aeroporto de voos domésticos de Bucareste. Mais além, a alguma distância da estrada, havia um prédio de 2 andares, cinzento e azul, de aparência sinistra. O que é aquilo? Perguntou Mary.
Florian fez uma careta. A prisão Ivan Stelian é o lugar em que são encarceradas as pessoas que discordam do governo romeno. Durante a viagem, o coronel McKinney apontou para um botão vermelho ao lado da porta. Este é um controle de emergência, explicou ele. Se estiver numa situação crítica, for atacada por terroristas ou qualquer coisa parecida, basta apertar este botão. Ative um transmissor de rádio no carro que é controlado na embaixada e acende uma luz vermelha na capota. Poderemos determinar sua posição em poucos minutos. Mary comentou em tom fervoroso: espero nunca ter de usá-lo. É o que também espero, senhora embaixadora. O centro de Bucareste era uma beleza. Havia parques, monumentos e chafarizes por toda parte. Mary se lembrou do comentário do avô. Bucareste é uma Paris em miniatura, Mary. Temos até uma réplica da Torre Eiffel. E lá estava tudo. Ela se encontrava na pátria de seus antepassados. As ruas enxameavam de pessoas, ônibus e bondes. Florian buzinava a todo instante. Os pedestres saíam da frente, apressados. O carro entrou numa rua pequena, arborizada. A residência fica logo à frente, informou o coronel. A rua tem o nome de um general russo. Não é irônico? Era uma casa antiga de 3 andares, grande e bonita, cercada por um lindo jardim. Os empregados estavam formados na frente da casa, aguardando a nova embaixadora. Quando Mary saltou do carro, Jerry Davis fez as apresentações. Senhora embaixadora, aqui está o pessoal que vai servi-la. Mihai, o mordomo, Sabina, a secretária social, Rosica, a governanta, Cosma, a cozinheira, e Délia e Carmen, as criadas. Mary foi avançando pela fila recebendo as mesuras, enquanto pensava: o que vou fazer com toda essa gente? Em casa, eu tinha apenas Lucinda, que aparecia 3 vezes por semana para cozinhar e fazer a faxina. Estamos muito honrados em conhecê-la, senhora embaixadora, cumprimentou Sabina, a secretária social. Todos a fitavam atentamente. Parecia que esperavam que ela dissesse alguma coisa. Mary respirou fundo. Bună ziua, mulțumesc, nu vorbesc. O pouco de romeno que ela aprendera sumiu de sua cabeça. Ficou olhando para o pessoal desamparada. Mihai, o mordomo, adiantou-se e fez uma mesura. Todos nós falamos inglês, senhora. Nós lhe damos as boas-vindas e teremos a maior satisfação em atender a todas as suas necessidades. Mary deixou escapar um suspiro de alívio. Obrigada. Havia champanhe gelado à sua espera na casa, assim como uma mesa repleta de comidas de aparência tentadora. Tudo parece delicioso, exclamou Mary. Todos a observavam com expressões. Ela se perguntou se deveria lhes oferecer alguma coisa. Será que se fazia isso com a criadagem? Não queria começar a estada na Romênia cometendo gafes. Já soube o que a nova embaixadora americana fez? Convidou os criados a comerem com ela. Eles ficaram tão chocados que foram embora. Já soube o que a nova embaixadora americana fez? Empanturrou-se na presença dos criados famintos e não lhes ofereceu coisa alguma. Pensando bem, acrescentou Mary, não estou com fome neste momento, eu comerei alguma coisa mais tarde. Permita que eu lhe mostre a casa, sugeriu Jerry Davis. Mary seguiu aliviada. Era uma linda casa, agradável e encantadora ao estilo antigo. No térreo havia um vestíbulo, uma biblioteca cheia de livros, uma sala de música, uma sala de estar e uma sala de jantar grande com uma cozinha e despensa ao lado. Todos os cômodos estavam bem mobiliados, havia um terraço por toda a extensão da casa, além da sala de jantar que dava para um enorme parque.
Quase nos fundos do terreno, havia uma piscina coberta com uma sauna e vestiário. Temos a nossa própria piscina, exclamou Tim. Posso dar um mergulho? Mais tarde, querido, vamos nos instalar primeiro. A piste de resistance, no primeiro andar, era o salão de baile. Perto do jardim era imenso. Havia candelabros de cristal bacará nas paredes, forradas com um papel felpudo. Jerry Davis disse: é aqui que se realizam as festas da embaixada. Observe isto. Ele apertou um botão na parede. Houve um rangido e o teto começou a se abrir no centro, até que o céu se tornou visível. O mecanismo pode ser operado também manualmente. Mas é sensacional! Exclamou Tim. É conhecido como, entre aspas, a loucura do embaixador, fecha aspas. Acrescentou Jerry Davis, faz muito calor para abrir no verão e é frio demais no inverno. Só o usamos em abril e setembro. Mesmo assim é sensacional, insistiu Tim. Enquanto o ar frio invadia o salão de baile, Jerry Davis tornou a apertar o botão e o teto fechou. Vou mostrar agora os aposentos lá em cima. Eles subiram a escada, atrás de Jerry Davis, para um grande hall central, com 2 quartos separados por um banheiro completo. Mais adiante, pelo corredor, ficava o quarto principal com uma sala de descanso, um quarto de vestir e um banheiro completo. Depois, um quarto menor com banheiro e uma sala de costura. Havia um terraço no telhado, com uma escada independente. Jerry Davis informou: no terceiro andar estão os aposentos dos criados, uma lavanderia e uma área para guardar coisas. No porão há uma adega e a área de refeições e descanso dos criados é enorme, murmurou Mary. As crianças corriam de um aposento para outro. Qual é o meu quarto? Perguntou Beth. Você e Tim podem escolher. Se quiser, pode ficar com este, ofereceu Tim. É cheio de enfeites. As garotas gostam destas coisas. O quarto principal era adorável, com uma cama enorme, 2 sofás na frente de uma lareira, uma poltrona, uma penteadeira com um espelho antigo, um armário, um banheiro suntuoso e uma vista espetacular do jardim. Délia e Carmen já haviam arrumado a bagagem de Mary. Em cima da cama estava um malote diplomático que o embaixador Weiner lhe pedira que trouxesse para a Romênia. Devo levá-lo para a embaixada amanhã de manhã, pensou Mary. Foi até a cama, pegou o malote e examinou-o. Os lacres vermelhos haviam sido rompidos e grudados de novo, de maneira desajeitada. Quando aconteceu isto? Especulou Mary. No aeroporto? Aqui? Quem fez isso? Sabina entrou no quarto. Está tudo satisfatório, senhora? Está, sim. Nunca tive antes uma secretária social. Não sei exatamente quais são suas funções. Meu trabalho é cuidar para que sua vida transcorra sem problemas, senhora embaixadora. Trato dos seus compromissos sociais, jantares, almoços e assim por diante. Também providencio para que a casa seja bem administrada. Com tantos criados, sempre há problemas. Tem razão, murmurou Mary distraída. Deseja alguma coisa para esta tarde? Poderia me falar sobre os lacres violados, pensou Mary. Em voz alta ela disse, não, obrigada, acho que vou descansar um pouco. Sentia-se subitamente esgotada. Mary ficou acordada durante a maior parte daquela primeira noite, dominada por uma solidão profunda e fria, misturada com um crescente excitamento pelo início de seu novo trabalho. Tudo depende de mim agora, Edward. Não tenho mais ninguém em quem me apoiar. Eu gostaria que você estivesse aqui comigo, dizendo-me para não ter medo, dizendo-me que não vou fracassar. Não devo fracassar, querido.
Quando finalmente pegou no sono, ela sonhou com Mike Slade dizendo: Detesto amadores. Por que não volta para casa? A embaixada americana em Bucareste, na Social Kiselev 21, é um prédio branco de 2 andares, semigótico, patrulhado por um guarda uniformizado de capote cinza e cap vermelho. Um segundo guarda fica na parte de dentro, numa cabine de segurança ao lado do portão. Há uma porta cocheira para os carros passarem e degraus de mármore rosa que levam ao saguão. O saguão é todo ornamentado. Tem um piso de mármore, 2 aparelhos de um circuito fechado de televisão numa mesa, guardada por um fuzileiro naval, e uma lareira com uma tela de proteção, na qual está pintado um dragão soprando fumaça. Os corredores estão revestidos com os retratos de presidentes dos Estados Unidos. Uma escada em curva leva ao segundo andar, onde estão localizados os escritórios e uma sala de conferências. Um fuzileiro estava esperando por Mary. Bom dia, senhora embaixadora, cumprimentou ele. Sou o sargento Hughes. Todos me chamam de Gunny. Bom dia, Gunny. Estão à sua espera na sala de conferências. Eu a acompanharei até lá. Obrigada. Mary seguiu para uma sala de recepção no segundo andar, onde uma mulher de meia idade estava sentada atrás de uma mesa. Ela se levantou. Bom dia, senhora embaixadora. Sou Dorothy Stone, sua secretária. Como vai? Há uma verdadeira multidão à sua espera lá dentro. Dorothy abriu a porta e Mary entrou na sala. Havia 9 pessoas sentadas em torno de uma enorme mesa de reuniões. Todos se levantaram quando a viram. Ficaram observando-a e Mary sentiu uma onda de hostilidade quase palpável. A primeira pessoa que ela reconheceu foi Mike Slade. Pensou no sonho que tivera. Vejo que chegou aqui sã e salva, disse Mike. Deixe-me apresentá-la a seus chefes de departamentos. Este é Lucas Janklon, conselheiro administrativo, Ed Maltz, conselheiro político, Patricia Hatfield, conselheira econômica, David Wallace, chefe da administração, Ted Thompson, especialista em assuntos agrícolas, já conheceu Jerry Davis, seu conselheiro de assuntos públicos. Este é David Vitor, conselheiro comercial, e também já conhece o coronel Bill McKinney. Sentem-se, por favor, disse Mary. Ela foi para a cadeira à cabeceira da mesa e contemplou o grupo. A hostilidade vem em todas as idades, tamanhos e formatos, pensou. Patricia Hatfield tinha um corpo gordo e rosto atraente. Lucas Janklon, o membro mais moço da equipe, parecia e se vestia como um americano de família tradicional. Os outros eram mais velhos, cabelos grisalhos, calvos, magros, gordos. Vai levar algum tempo para definir a todos. Mike Slade estava dizendo: todos nós estamos servindo a seu critério. Pode nos substituir a qualquer momento. Isso é mentira, pensou Mary furiosa. Tentei substituir você, mas não consegui. A reunião durou 15 minutos. A conversa foi irrelevante. Mike Slade finalmente anunciou: Dorothy providenciará reuniões separadas para todos, com a embaixadora ainda hoje. Obrigado. Mary sentia-se ressentida porque ele assumira o comando e perguntou quando ficou a sós com Slade: qual deles é o agente da CIA adido à embaixada? Ele fitou-a em silêncio por um momento e depois disse: por que não vem comigo? Slade saiu da sala. Mary hesitou por um instante e depois foi atrás. Seguiu-o por um corredor comprido, passando por uma sucessão de salas pequenas. Ele parou diante de uma porta em que um fuzileiro montava a guarda. O fuzileiro deu um passo para o lado e Slade abriu a porta. Virou-se e gesticulou para que Mary entrasse.
Ela entrou e olhou ao redor. A sala era uma incrível combinação de metal e vidro, cobrindo o chão, as paredes e o teto. Mike Slade fechou a pesada porta. Esta é a sala bolha. Cada embaixada, num país da cortina de ferro, possui uma sala assim. É o único lugar da embaixada em que pessoas estranhas não podem ouvir o que se fala. Ele viu a expressão de incredulidade de Mary e acrescentou: Senhora embaixadora, não apenas a embaixada está repleta de microfones ocultos, mas pode também apostar até seu último dólar, como o mesmo acontece com a residência oficial. E se for a um restaurante para jantar, haverá também um microfone oculto em sua mesa. Está em território inimigo. Mary arriou numa cadeira. Como se pode resolver o problema? Indagou ela. Quer dizer que nunca podemos falar livremente? Efetuamos uma varredura eletrônica todas as manhãs. Descobrimos os microfones que eles plantam e os tiramos. Eles os substituem e tornamos a removê-los. Porque se permite que romenos trabalhem na embaixada? É o campo deles. Formam um time da casa. Ou jogamos por suas regras ou estragamos a festa. Eles não podem plantar microfones aqui dentro, porque há fuzileiros de guarda na porta durante as 24 horas do dia. E agora, quais são suas perguntas? Eu apenas gostaria de saber quem era o homem da CIA. Ed Maltz, seu conselheiro político. Mary tentou recordar como era Ed Maltz. Cabelos grisalhos e corpulento. Não, esse era o homem dos assuntos agrícolas. Ed Maltz, sim. O homem de meia idade muito magro, um rosto sinistro. Ou será que ela só tinha esta impressão agora, porque fora informada que se tratava de um agente da CIA? Ele é o único homem da CIA na equipe? É. Havia hesitação em sua voz. Mike Slade consultou o relógio. Você deve apresentar suas credenciais dentro de 30 minutos. Florian está à sua espera lá fora. Leve a carta de credencial. Entregue o original ao presidente Ionesco e guarde uma cópia em nosso cofre. Mary descobriu que estava rangendo os dentes de raiva. Já sei de tudo isso, Sr. Slade. Ele pediu que você levasse as crianças. Mandei um carro buscá-las sem consultá-la. Obrigada. A sede do governo romeno é um prédio de aparência intimidativa, feito com blocos de arenito, no centro de Bucareste. É protegido por um muro de aço com guardas armados na frente. Havia mais guardas na entrada do prédio. Um assessor escoltou Mary e as crianças ao segundo andar. O presidente Alexandros Ionesco cumprimentou Mary e as crianças numa sala comprida e retangular. O presidente da Romênia era uma presença poderosa, um homem moreno, de feições aquilinas e cabelos pretos, crespos. Tinha um dos narizes mais imperiosos que Mary já vira. Os olhos eram brilhantes e hipnotizadores, o assessor disse. Excelência, posso apresentar a senhora embaixadora dos Estados Unidos? O presidente pegou a mão de Mary e deu-lhe um beijo prolongado. É ainda mais bonita do que nas fotografias. Obrigada, excelência. Estes são minha filha Beth e meu filho Tim. Crianças bonitas. Ionesco fitou-a expectante. Tem alguma coisa para mim? Mary quase esquecera. Abriu apressada a bolsa e tirou a carta de credencial do presidente Ellison. Alexandros Ionesco deu uma olhada indiferente. Obrigado. Aceito em nome do governo romeno. É, agora oficialmente, a embaixadora americana em meu país. Ele parecia radiante. Vou lhe oferecer uma recepção esta noite. Conhecerá algumas das pessoas com quem irá trabalhar. É muita gentileza sua, disse Mary.
Ele tornou a pegar sua mão e disse: Temos um ditado que diz: um embaixador chega em lágrimas, porque sabe que vai passar anos numa terra estranha, longe de seus amigos. Mas quando parte, está em lágrimas também, porque deve deixar seus novos amigos, num país que passou a amar. Espero que passe a amar nosso país, senhora embaixadora. Ele apertou a mão de Mary. Tenho certeza de que isso acontecerá. Ele pensou que sou apenas outro rostinho bonito, pensou Mary desolada. Terei de fazer alguma coisa a esse respeito. Mary mandou as crianças para casa e passou o resto do dia na embaixada, na grande sala de conferências, começando por uma reunião com os chefes de seções, os conselheiros político, econômico, agrícola, administrativo e comercial. O coronel McKinney estava presente como o adido militar. Sentaram à mesa comprida e retangular. Contra as paredes escuras, havia uma dúzia de funcionários subalternos dos diversos departamentos. O conselheiro comercial, um homem pequeno e pomposo, apresentou uma fieira de fatos e dados. Mary olhava pela sala pensando: terei de me lembrar de todos os seus nomes. Chegou a vez de Ted Thompson, o conselheiro para assuntos agrícolas. O ministro da Agricultura romeno sabe que a situação é mais crítica do que está disposto a admitir. Terão uma colheita desastrosa este ano e não podemos deixar que afundem. A conselheira econômica Patrícia Hatfield protestou. Já lhes demos bastante serviço, Ted. A Romênia está operando nos termos de um tratado de nação privilegiada. É um país SGP. Ela olhou para Mary discretamente. Esta mulher está fazendo isso de propósito para me embaraçar, pensou Mary. Patrícia Hatfield acrescentou condescendente. Um país SGP... O que conta com o Sistema Geral de Preferências, arrematou Mary. Tratamos a Romênia como um país menos desenvolvido, a fim de que possa desfrutar de vantagens de exportação e importação. A expressão de Hatfield mudou. Isso mesmo, já estamos dando as nossas reservas e... Dave Vitor, o conselheiro comercial, interveio. Não estamos dando nada, apenas tentando manter os canais abertos a fim de podermos fazer negócios aqui. Eles precisam de mais crédito para comprarem milho de nós. Se não vendermos, eles comprarão da Argentina. Vitor virou-se para Mary. Parece que vamos perder na soja. Os brasileiros estão tentando vender a preço inferior ao nosso. Eu agradeceria se conversasse com o primeiro-ministro o mais depressa possível e tentasse fechar um pacote antes de sermos excluídos. Mary olhou para Mike Slade, que estava sentado no outro lado da mesa, arriado na cadeira, rabiscando num bloco aparentemente sem prestar a menor atenção à conversa. Verei o que posso fazer, prometeu Mary. Ela fez uma anotação. Enviar um telegrama ao chefe do Departamento do Comércio em Washington, pedindo permissão para oferecer mais crédito ao governo romeno. O dinheiro viria de bancos americanos, mas os empréstimos só se consumariam com a aprovação do governo. Ed Maltz, o conselheiro político, além de agente da CIA, disse: tenho um problema um tanto urgente, senhora embaixadora. Uma estudante americana de 19 anos foi presa ontem à noite por posse de drogas. É um crime muito sério aqui. Que tipo ela tinha? Marihuana, apenas uns poucos gramas. Como é a moça? Inteligente, universitária, bonita. O que acha que farão com ela? A pena habitual é de 5 anos de prisão. Mike Slade disse em voz indolente: pode tentar envolver o chefe da segurança com seu charme. Ele se chama Strassi. Tem muito poder. Ed Maltz acrescentou: as outras garotas dizem que ela caiu numa armadilha. É bem possível. Ela foi bastante estúpida para ter uma ligação com um policial romeno. Depois que a levou para a cama,
O homem entregou-a. Mary ficou horrorizada. Como é possível? Mike Slade disse secamente: Senhora embaixadora, aqui somos o inimigo e não eles. A Romênia está brincando com a gente. Somos amigos, trocamos sorrisos, mãos estendidas através do oceano. Deixamos que nos vendam e comprem de nós a preços de barganha, porque queremos atraí-los para longe da Rússia. Mas quando chega no fundo, eles continuam comunistas. Mary fez outra anotação. Muito bem, verei o que posso fazer. Ela virou-se para o conselheiro de assuntos públicos, Jerry Davis. Quais são os seus problemas? Meu departamento está encontrando dificuldades em obter aprovação para os reparos nos apartamentos em que moram os funcionários da embaixada. Estão em condições lamentáveis. Não é possível fazer os reparos sem consultar ninguém? Infelizmente, não. O governo romeno tende a aprovar todos os reparos. Alguns dos nossos estão sem aquecimento. Os banheiros não funcionam em diversos apartamentos e não há água corrente. Já protestou contra esta situação? Já sim, todos os dias nos últimos 3 meses. Então por quê? É o que se chama de hostilidade, explicou Mike Slade. Uma guerra de nervos que travam com a gente. Mary fez outra anotação. Senhora embaixadora, tenho um problema da maior urgência, disse Jack Chancellor, o diretor da Biblioteca Americana. Alguns livros de referências muito importantes foram roubados ontem da... A embaixadora Ashley estava começando a ficar com dor de cabeça. A tarde foi ocupada a ouvir uma série de queixas, todos pareciam infelizes, e ainda havia a leitura. Em sua mesa estava uma pilha de papéis. Eram traduções para o inglês, de notícias que haviam saído do dia anterior em jornais e revistas romenos. A maioria das notícias do Jornal Popular, Sinteia Tineretului, era sobre as atividades diárias do presidente Ionesco, com 3 ou 4 fotografias suas em cada página. O incrível ego de um homem, pensou Mary. Havia outras condensações para ler. De Romania Libera, o semanário Flacara Rose e Magafino. E isso era apenas o começo. Havia também os telegramas e os resumos do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Havia uma pasta com os textos integrais de discursos de importantes autoridades americanas, um volumoso relatório sobre negociações de controles de armamentos e uma síntese atualizada sobre a situação da economia americana. Em um dia, há material de leitura suficiente para me manter ocupada por anos. E terei isso todas as manhãs, pensou Mary. Mas o problema que mais a perturbava era a sensação de antagonismo da equipe. Era preciso encontrar uma solução imediata. Ela chamou Harriet Kruger, a responsável pelo protocolo. Há quanto tempo trabalha aqui na embaixada? Perguntou-lhe Mary. Por 4 anos antes do rompimento com a Romênia e agora há 3 gloriosos meses. Havia um tom de ironia em sua voz. Não gosta daqui? Sou uma garota de McDonald's e Coney Island. Como diz a canção, mostre-me o caminho de volta para casa. Podemos ter uma conversa particular? Não, madame. Mary esquecera. Por que não vamos para a sala bolha? Sugeriu. Depois que sentou na sala bolha com Harriet Kruger, a porta fechada, Mary disse: acaba de me ocorrer uma coisa. Nossa reunião de hoje foi realizada na sala de conferências. Não está grampeada? Provavelmente, respondeu Harriet Kruger em tom jovial. Mas não tem importância. Mike Slade não deixaria que fosse discutida qualquer coisa que os romenos já não soubessem. Mike Slade de novo. O que acha de Slade? Ele é o melhor. Mary resolveu não manifestar sua opinião. Eu queria conversar francamente com você, porque tenho a impressão de que o moral aqui não é dos melhores.
Todos estão se queixando, ninguém parece feliz. Eu gostaria de saber se é por minha causa ou se sempre foi assim. Harriet Kruger estudou-a em silêncio por um momento. Quer uma resposta sincera? Por favor. É uma combinação das duas coisas. Os americanos que trabalham aqui estão sob pressão permanente. Se violamos as regras, estamos perdidos. Temos receio de fazer amizade com romenos, porque provavelmente acabaremos descobrindo que são da Securitate. Por isso, ficamos restritos aos americanos. O grupo é pequeno e logo se torna aborrecido e incestuoso. Ela deu de ombros. O pagamento é péssimo, a comida ruim e o tempo horrível. Nada disso é culpa sua, senhora embaixadora. Seus problemas são dois. O primeiro é que se trata de uma nomeação política e está no comando de uma embaixada guarnecida por diplomatas de carreira. Fez uma pausa. Estou sendo muito forte? Não, não, continue, por favor. A maioria era contra você, antes mesmo de chegar aqui. O pessoal de carreira numa embaixada tende a não balançar o barco. Os designados políticos gostam de mudar as coisas. Você é uma amadora, dizendo a profissionais como devem agir. O segundo problema é o fato de ser uma mulher. A Romênia devia ter um grande símbolo em sua bandeira, um porco chauvinista macho. Os americanos na embaixada não gostam de receber ordens de uma mulher. E os romenos são muito piores. Entendo. Harriet Kruger sorriu. Mas, com toda certeza, você tem um grande agente de publicidade. Nunca vi tantas reportagens de capa em revista em toda a minha vida. Como conseguiu? Mary não tinha resposta para isso. Harriet Kruger olhou para o relógio. Ei, você vai se atrasar. Florence está esperando para levá-la em casa, a fim de que possa trocar de roupa. Trocar de roupa? Para quê? Perguntou Mary. Não verificou a programação que pus em sua mesa? Infelizmente não tive tempo. Tenho alguma festa para ir hoje? Festas. 3 esta noite. No total, são 21 festas nesta semana. Mary estava aturdida. É impossível. Tenho muita coisa para... É inerente ao cargo. Há 75 embaixadas em Bucareste. E, numa determinada noite, algumas sempre estão celebrando qualquer coisa. Não posso recusar os convites? Seria uma recusa dos Estados Unidos, eles ficariam ofendidos. Mary suspirou. Acho melhor eu ir logo para casa e trocar de roupa. O coquetel naquela tarde foi realizado no Palácio do Governo da Romênia, em homenagem a uma autoridade visitante da Alemanha Oriental. Assim que Mary chegou, o presidente Ionesco adiantou-se em sua direção, beijou-lhe a mão e disse: eu estava ansioso em tornar a vê-la. Obrigada, Excelência, eu também. Mary teve a impressão de que ele andara bebendo muito. Recordou o dossiê a seu respeito. Casado, um filho de 14 anos, o herdeiro presuntivo e 3 filhas. É um conquistador, bebe muito, uma astuta mente de camponês, encantador quando lhe é conveniente, generoso com os amigos, perigoso e implacável com os inimigos. Mary pensou, um homem com quem se deve tomar muito cuidado. Ionesco pegou o braço de Mary e conduziu-a para um canto deserto. Vai descobrir que nós, os romenos, somos muito interessantes. Ele apertou o braço de Mary, um povo ardente. Ele fez uma pausa, aguardando uma reação. Como não houvesse nenhuma, acrescentou. Somos descendentes dos antigos dácios e seus conquistadores, os romanos, desde o ano 106 da era cristã.
Durante séculos fomos o capacho da Europa, o país com fronteiras de borracha. Os hunos, godos, ávaros, eslavos e mongóis limparam seus pés em nós. Mas a Romênia sobreviveu e quer saber como? Ionesco fez outra pausa, inclinando-se para mais perto de Mary, que pôde sentir seu bafo de álcool, dando ao nosso povo uma liderança forte e firme. O povo confia em mim e eu o governo bem. Mary pensou em algumas das histórias que ouvira: as prisões durante a madrugada, os tribunais irregulares, as atrocidades, os desaparecimentos súbitos e inexplicáveis. Enquanto o Ionesco continuava a falar, Mary olhou por cima de seu ombro para as pessoas na sala apinhada. Havia pelo menos 200 pessoas ali, e Mary tinha certeza de que representavam todas as embaixadas na Romênia. Conheceria a todos em breve. Dera uma olhada na lista de compromissos preparada por Harry Kruger e descobrira que uma de suas primeiras funções deveria ser uma visita formal a cada uma das 75 embaixadas. Além disso, havia coquetéis e jantares em 6 noites por semana. Quando terei tempo para ser uma embaixadora? Especulou Mary. E mesmo enquanto pensava, compreendeu que tudo aquilo era parte dos deveres de uma embaixadora. Um homem aproximou-se do presidente Ionesco e sussurrou algo em seu ouvido. A expressão de Ionesco tornou-se fria. Ele murmurou alguma coisa em romeno. O homem acenou com a cabeça e afastou-se apressado. O ditador tornou a se virar para Mary, outra vez o charme em pessoa. Preciso deixá-la agora, mas aguardarei ansioso a próxima oportunidade em que nos encontraremos. E Ionesco se foi.